Atlético de Madrid 5-2 para cima do Real Madrid no clássico madrilenho, um jogo com uma intensidade muito alta apenas por um lado. O Atlético de Madrid se sobressaiu muito mais nessa parte física, na parte da intensidade em relação ao Real. O Atlético de Madrid queria muito mais a vitória, sai vencendo com gol de cabeça, gol do Lenormand, mas em determinado momento o Real Madrid consegue encontrar espaços e dar brechas para esse time do Real, é quase que imperdoável. É um time do Real Madrid com nomes absurdos. Tem o Mbappé, que talvez seja o melhor jogador dessa geração atual, o Vinícius Júnior, que recentemente foi o melhor do mundo, o Bellingham voltando de lesão, o Arda Güler no melhor momento da carreira dele. Então, assim, dar espaço para esse time do Real Madrid é mortal. A questão é que quase que durante o jogo inteiro o Atlético estava numa intensidade, numa rotação muito mais alta do que o Real Madrid. Que nem eu falei, dava para ver que o Atlético queria muito mais a vitória. Porém, afrouxa um pouquinho. Nessa afrouxação, o Arda Güler encontra um espaço para dar um belo passe para o Mbappé. O Mbappé sai cara a cara, finaliza cruzado e faz ele o gol de empate. Minuto depois, o Real Madrid vira o jogo. Uma bela jogada do Vinícius Júnior pela ponta esquerda. Na origem da jogada, o Lenormand acabou falhando. Vê um cruzamento perfeito do Vinícius Júnior e o Arda Güler chega finalizando de primeira, um chute rasante. Não é porque o Real Madrid perdeu, porque foi goleado, atropelado no clássico, que tem só pontos negativos. Acho que o principal ponto positivo é o Arda Güler, mostrando cada vez mais que é uma peça importante para esse time. Daqui a pouco eu vou chegar no pênalti no segundo tempo, em que o Arda Güler falhou. Ele comete um pênalti besta, mas isso não anula o fato de que ele é um dos maiores potenciais futuros desse time do Real. Tanto é que com o Xabi Alonso ele já se tornou titular. E não é porque não tem opção, né? Porque, por exemplo, o Rodrigo fica no banco, o Mastantuono entrou no segundo tempo no lugar dele. Então, o Brahim Dias também. Então, assim, é um cara que briga por uma posição muito difícil e conseguiu essa vaga de titular vindo da meia direita para o meio central, né? Vindo da direita para o meio, porque tem uma qualidade no passe muito grande. Enfim, ali ele vira o jogo. Nos minutos finais do primeiro tempo, a bola aérea aparece, o Sorloth recebe um belo cruzamento, faz o gol de cabeça, uma falha do Hilsen. O Hilsen, por sinal, a pronúncia sempre fala um Hausen, né? Mas eu vou falar Hilsen, eu acho melhor. Dane-se o certo. Eu vou falar do jeito que eu quero. E o Hilsen é um cara que é muito bom tecnicamente, não é à toa que em um espaço-tempo muito curto ele sai do Bournemouth para titular do Real Madrid e titular da seleção espanhola. Então, é um cara que é muito bom jogador, cara. Tecnicamente, principalmente, já tá entre os melhores zagueiros do mundo com bola. Só que sem bola, eu ainda sinto ele meio, como é que eu posso falar? Meio mongolão, meio falta se sobressair nesse quesito, né? E, por exemplo, no segundo gol é muito claro isso. É uma jogada que, se ele tivesse mais ligado no jogo, ele poderia ter cortado e evitado o gol do Sorloth. No primeiro gol, muito passivo, o Real toma um gol com 14 do primeiro tempo, a câmera vai para a cara dele e ele tá ali tranquilão. Eu acho que isso acaba sendo uma certa soberba, não só do Hilsen, mas de todo o time que tem muita qualidade e sabe que é muito bom. Eu senti isso no Real Madrid. Tomava o gol e achava que a qualquer momento podia virar o jogo. Tomava o gol e não tinha o pensamento de a gente tem que melhorar, aumentar a intensidade e com méritos virar esse jogo. Parecia que o sentimento era de que a qualquer hora a gente vai virar, a gente vai ganhar o jogo. Esse é o sentimento que o Real Madrid passava. E no futebol de hoje em dia você não pode entrar com nem um pouquinho de soberba. Até times mais fracos, e não é o caso do Atlético, porque tem muito investimento. É um Atlético de Madrid que passa uma visão de coitadinho. A última coisa que é coitadinho com tanto de investimento que tem. Né? Inclusive, essa é uma das grandes cobranças em cima do Simeone, um futebol mais vistoso, que não existe. Mesmo vencendo por 5-2 contra o Real Madrid, eu afirmo aqui tranquilamente que o futebol do Atlético de Madrid é feio, é ruim. Só que é efetivo, talvez, e tem muita gratidão envolvida para o Simeone até hoje ser o técnico do Atlético de Madrid há mais de 10 anos atrás, há mais de 10 anos no geral, né, comandando esse time do Atlético. Enfim, que nem eu falei, o Sorloth empata no fim do primeiro tempo. O segundo tempo é outro. O Atlético de Madrid, que nem eu falei nessa rotação a mais, se transforma isso no resultado. Logo no início do segundo tempo, pênalti do Arda Güler. Vai com o pé alto, foi pênalti. O Julian Álvares converte. E tem que se destacar que não é fácil fazer gol de pênalti no Courtois.
putz, a gente tem que começar a destacar já que o Courtois está entre os maiores goleiros da história. Maiores e melhores goleiros do mundo hoje em dia, todo mundo vai concordar. Mas eu acho que da história já dá para colocar o Courtois. Ele está presente na maior geração da história da Bélgica, onde chegou até a semifinal de Copa do Mundo. Depois do Casillas, o maior goleiro da história do Real Madrid, talvez. No Chelsea foi importante, no próprio Atlético de Madrid foi importante. E é um baita goleiro, talvez umas 2 Champions pelo menos. Vai muito na conta do Courtois, contra o Liverpool principalmente, mas contra o Borussia também fundamental. O Courtois é um goleiro absurdo, né? Isso que é verdade. Tomando 5-2, tomando 5 gols, eu ainda afirmo aqui tranquilamente o Courtois é um dos melhores goleiros da história. Não é por causa de um jogo que anula esse fato. Enfim, ali o Sorloth faz o 3 o Sorloth não, o Álvares faz o 3-2. Minutos depois, questão de 10 minutos depois, um gol de falta absurdo do Julián Álvares, uma cobrança de falta de muito longe, que a bola vai literalmente ali na gaveta, um pouquinho mais embaixo, e isso acaba até atrapalhando o Courtois. Se fosse mais alto, talvez ele defenderia. Mas a bola meio que cai e ele fica meio desnorteado na hora de esticar o braço, e acaba até tocando na bola, mas não consegue tirar ela da trajetória do gol. Ali o gol do Julián Álvares, um golaço. Acho que a gente tem que começar a destacar já que o Álvares está entre os melhores jogadores do mundo. Ele ter saído do Manchester City para o Atlético de Madrid, ele está saindo de uma equipe mais forte para uma equipe mais fraca. Não que o Atlético não tenha investimento, mas o futebol do City é melhor, o time no geral do City é melhor. Só que no Atlético de Madrid ele se tornou protagonista. Ele saiu de um reserva do Haaland para o principal jogador do Atlético de Madrid. Basicamente você está saindo de reserva de um dos melhores centroavantes do mundo e de uma das melhores equipes do mundo para ser o protagonista de uma equipe com futebol um pouquinho mais feio, mas onde tem muitos argentinos e você vai ser muito bem tratado. Hoje o Julián Álvares tem um tratamento especial no Atlético de Madrid, é um olhado craque do time, o que é o Neymar para o Santos, o que é o Messi para a Argentina, o Cristiano Ronaldo para Portugal, é o Julián Álvares para o Atlético de Madrid. Se tornou a peça principal do time. Tanto é que hoje o Griezmann é reserva dele, né? Isso daí deixa muito claro. O Griezmann, eu acho que inclusive está entre a briga de ser um dos maiores jogadores da história do Atlético de Madrid. Putz, eu acho que pelo menos um top 5 o Griezmann tá. Talvez top 3 e talvez seja inclusive o maior jogador da história do Atlético. Pô, já mais de 10 anos também no Atlético. É porque eu não consigo transformar em título de Champions, né? Mas chegou muito perto já pelo menos 2 vezes. Mas sempre parou no Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Que é provavelmente, em questão de longevidade, sempre ganhando, talvez seja o maior time da história, né? O Real Madrid ali de 2016 até 2018, 19. É realmente um Real Madrid absurdo, né? Enfim. E aí nos minutos finais, o Atlético já retrancado, né? Depois de fazer o quarto, o Simeone já vai e tira o Sorloth. Tempinho depois tira o Álvares e deixa o Griezmann com mais liberdade lá na frente. Em um contra-ataque, o Griezmann cara a cara tira de direita do Real Madrid e fecha o placar nesse 5-2. Eu quero destacar a formação do Atlético de Madrid, que é uma formação num 4-4-2 muito claro. Uma linha de 4 defensores, 2 volantes que marcam muito bem, tanto o Pablo Barrios quanto o Coque já é mais experiente, mas o cruzamento dele para o gol do Sorloth é algo incrível. E pelas beiradas, caras muito parecidos. De um lado o Simeone e do outro o Nico Gonzalez. 2 argentinos, por sinal, o que mais tem nesse time do Atlético de Madrid é argentino. Né? Mesmo o Depô indo embora, já traz o Nico Gonzalez para compensar a cota de argentinos do Atlético de Madrid. E são caras parecidos, uma intensidade muito alta, nenhum dos dois são gênios, mas muito rápido, ajudam lá na frente, ajudam lá atrás na recomposição. São caras muito versáteis. E mais à frente o Sorloth com o centroavantão, o Álvares podendo flutuar. Vindo do banco, é um banco bom também. O Gallagher é um excelente volante, o Griezmann é um dos maiores jogadores da história do Atlético. O Alex Baena é um meio-campista de muita qualidade, não atua pelo Villarreal mesmo, já chegou na seleção espanhola. O Molina, cota de argentino aí, ó, lateral direito, de seleção argentina, bom jogador. E o Javi Galán também, para lateral esquerda, dá uma consistência defensiva boa também. Ainda tinha o Musso de argentino, então assim, é muito argentino, cara, Simeone, é lógico. Enfim, mas de tanto argentino, esse time do Atlético de Madrid tem cara de time argentino mesmo. Um time que bate pra caramba, marca pra caramba,
E enfrentando times mais fracos, muitas vezes se complica. E esse é o problema do Atlético em pontos corridos. Em mata-mata, o Atlético sempre dá muito trabalho, porque é uma equipe que geralmente toma pouquíssimos gols. Mas é uma equipe que tem uma intensidade muito alta, cara. Se você vai numa rotação mais baixa, que foi o que o Real Madrid foi, é isso que acontece. 5-2, Atlético de Madrid. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.